bem-vindos de volta. Eu sou Ana Carolina Praça, psicóloga, e hoje vim aqui falar um pouquinho sobre um assunto que vocês sempre perguntam, que é em relação à minha prática enquanto psicóloga escolar. Para quem não sabe ainda, sou psicóloga escolar há cerca de 10 anos, trabalhando no ensino público municipal de uma prefeitura na Costa Verde do Rio de Janeiro. Também já atuei por um período menor enquanto psicóloga escolar em uma creche particular. Então, vim aqui primeiro para dizer que não tem uma diretriz de orientação no sentido de que psicólogo escolar faz determinadas atividades. No Conselho de Psicologia existem sim orientações que são mais gerais sobre o que pode o psicólogo escolar, sobre o que não pode o psicólogo escolar. Então, a prática da psicologia escolar nos diferentes contextos acaba se norteando por esse documento, que é do Conselho de Psicologia, mas não tem um padrão, né? Nem todo psicólogo escolar vai trabalhar dessa exata forma como eu vou descrever aqui. Mas já que tem tanta curiosidade sobre isso, já que quando eu falo sobre o chão da escola, que eu tô no chão da escola, que eu sei como é o chão da escola, ninguém entende muito bem, né? Que chão da escola é esse que eu tô falando? Então eu resolvi vir aqui falar um pouquinho da minha prática enquanto psicologia escolar. Eu trabalho na Prefeitura Municipal de Itaguaí, que é um município aqui da Costa Verde do Rio de Janeiro. Para quem não conhece, provavelmente também não deve ter ouvido falar de Itaguaí, mas fica próximo de Angra dos Reis, que aí de repente é um lugar que pessoas de fora aqui do Rio conhecem. Lá somos atualmente acho que cerca de 12 psicólogos escolares. Equipe, se eu estiver errado, me corrija aqui embaixo. Somos então cerca de 12 psicólogos escolares para mais de 60 unidades de ensino na rede municipal. Então, são creches, escolas de educação infantil, que lá, né, tem a sigla de EMEI, Escola Municipal de Educação Infantil, e escolas que vão, né, variam, né, escolas que vão até o 9º ano, outras escolas que vão até o 5º ano, enfim, que são escolas maiores. Mesmo dentro dessa equipe de psicologia escolar, a prática individual de cada psicólogo também não é muito padronizada. A gente também tem algumas diretrizes que, às vezes, até inconscientemente, a gente acaba seguindo e que se repete em todos nós, mas cada um tem um olhar, cada um tem uma forma de ver, né? Cada um se identifica mais, de repente, com alguma perspectiva, alguma linha da psicologia. Por exemplo, eu tenho muito olhar para a questão da inclusão escolar, então quando algum outro colega em outra unidade que não seja de minha referência tá com alguma questão nesse sentido voltada para esse assunto, muitas vezes vem pedir a minha opinião, pedir alguma orientação, pedir que eu vá junto até a escola para observar, assim como outros psicólogos dominam mais outros assuntos e a gente faz esse intercâmbio dentro da própria equipe. Então, nós temos os projetos que são da equipe de psicologia, que a gente desenvolveu em equipe, a gente pensou em equipe como que esses projetos iam funcionar, quais os objetivos, formas de divulgação, que dinâmicas, né, iam acontecer no desenvolver do projeto. E existem os projetos que são desenvolvidos nas unidades, e aí o psicólogo de referência que vai desenvolver junto da unidade, pensar junto daquela unidade de que forma tratar aquele assunto. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre essa minha prática que é mais individual. Como eu disse, mas muitos de vocês sabem, né? Eu sou especialista em dificuldade de aprendizagem, tenho certificações na área de autismo, TDAH. Eu falo mais sobre essa parte de diagnósticos, porque é a parte que eu mais estudo, que eu mais domino. Mas a minha prática na psicologia escolar, ela não se resume a isso. Isso é uma parte da minha prática que, até por eu me identificar, saber sobre o assunto, acabo de fato me tornando uma referência. Lá nesse mesmo município já fui assessora de educação especial por um período, então muitas escolas me conhecem por esse trabalho voltado para a inclusão. Então muitas vezes acabam me vendo também como alguém para falar sobre inclusão. Mas eu não faço só isso lá, só isso, como se isso fosse pouca coisa, né? Isso já é muita coisa, mas o trabalho da psicologia escolar é bem mais amplo do que isso. Lá a gente trabalha com a escola de uma forma total, né? Aqui eu vou falar escola como um termo genérico, mas incluam aí dentro as creches também.
Então, a gente trabalha com a escola de uma forma total, enquanto instituição, fazendo uma análise institucional das demandas que aparecem. Então, por exemplo, a escola encaminha um aluno que é muito agitado, porque ele não para quieto, enfim, aí não aprende, e aí manda para psicologia. Quando eu chego nessa escola, eu não vou fazer uma avaliação individual desse aluno, como talvez eu fizesse num consultório se esse aluno chegasse até mim com essa queixa. Eu vou primeiro conversar com quem encaminhou, né? Muitas vezes é o professor, mas pode ser o orientador, o coordenador, às vezes até a direção da escola. Então, eu vou conversando com esses profissionais da equipe para entender mais sobre aquele aluno. Eu vou até a sala de aula, observo o cotidiano da turma, inclusive daquele aluno inserido na turma, as dinâmicas, as relações que acontecem ali. Depois disso, se for o caso, eu chamo a família para conversar, converso com a família, dependendo do aluno, dependendo da demanda, eu converso com o próprio aluno. E aí a gente vai vendo primeiro, dentro da escola, o que é possível da gente fazer para amenizar essa queixa. O que pode estar acontecendo ali, diante de todas essas observações e entrevistas, o que pode estar acontecendo que a escola consiga dar conta, né? Se for algo que realmente extrapola os muros da escola, aí nesse contato com a família pode ser feito um encaminhamento para psicologia ou outro serviço fora da escola, né? No posto de saúde, por exemplo, ou no CAPSI, enfim, dependendo de cada caso. Então, isso eu dei o exemplo de um caso individual. Muitas vezes, esse caso é encaminhado para a gente de forma individual, como aluno bagunceiro, e quando a gente vai ver, é uma questão da relação da turma. A turma toda se relaciona dessa forma, e por isso, então, a gente começa a tirar do individual e tornar essa demanda algo coletivo. E então, pensar um projeto para a turma, que a gente trabalhe com a turma aquelas relações. E aí, mais uma vez, cada caso vai ser um caso, né, para a gente desenvolver essa dinâmica. Esses temas, né, esses assuntos também podem chegar para a gente já com o formato de demanda. O que acontece muitas vezes quando a gente fala dos alunos de segundo segmento, né, que é do 6º ao 9º ano, muitas vezes as escolas pedem para a gente trabalhar temas específicos com esses alunos, como pertencimento, bullying, sexualidade, depressão, suicídio. Então tem vários assuntos que a gente aborda a pedido da escola, e quando a gente chega com esses alunos, a gente geralmente fala: olha, pediram para a gente falar sobre isso, mas sobre o que vocês gostariam de falar? E aí eles também trazem as demandas deles. Inclusive, tem um fato muito interessante que mostra bastante essa dinâmica, né, da nossa relação lá no chão da escola, que é uma vez que a escola pediu para a gente falar com esses alunos de segundo segmento sobre perspectiva de futuro, né? Porque eles não viam assim muita perspectiva, não tinham muita perspectiva de futuro, não se viam, né, trabalhando na vida adulta. Então a gente foi falar com eles sobre isso, mas o que eles pediram para a gente, para eles falarem na época, foi sobre depressão e suicídio. Então, eu e na época uma colega que foi comigo para me ajudar nesses projetos, a gente ficou pensando assim, como que a gente fala de perspectiva de futuro se o que está ocupando a cabeça deles, preocupando eles, são assuntos como depressão e suicídio, que são assuntos que realmente, né, não fazem a gente conseguir ter uma perspectiva de futuro. Então, a gente largou essa ideia de perspectiva de futuro e começamos a falar com eles sobre o que eles queriam, sobre a depressão, sobre a tentativa de suicídio. A gente fez um projeto muito legal com eles, a escola também ficou assim encantada. Até hoje a gente colhe frutos e resultados desse trabalho que a escola vai passando pra gente. Isso também acontece um pouco da escola demandar um tema específico, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com pais de alunos na creche. Então, geralmente os pais querem algumas orientações sobre desfraude, desmame, sobre a mordida, né? Então, a diretora, né, a direção da creche passa pra gente essas necessidades, a gente monta um projeto e desenvolve lá na unidade com as famílias.
Esse é o meu trabalho como psicóloga escolar, mas como eu disse, tem lugares que funcionam de forma parecida, tem lugares que funcionam de uma forma totalmente diferente. Cada psicólogo escolar vai aplicar, enfim, o que está sendo possível naquele momento. Muitas vezes a gente não consegue desenvolver a gente psicólogos escolares, né, de uma forma geral, um grande trabalho pela questão do vínculo mesmo. Somos poucos dentro da psicologia que conseguem um lugar como psicólogo escolar, conseguem trabalhar como psicólogo escolar. E cada instituição também vai ter as suas próprias diretrizes. Como eu disse, eu tive uma passagem dentro do ensino privado que foi completamente diferente desse relato que eu falei do ensino público, né? Por enxergar a educação de outra forma, outros valores, enfim. Mas aí, se vocês quiserem, isso é assunto para outro vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha matado a curiosidade de vocês, que vocês sempre me mandam perguntas nesse sentido. Um beijo e até o próximo vídeo.